Fala galerinha, hoje a gente vai ler juntinho o relatório do IRDM11 do mês de maio, é isso mesmo. E lá tem duas notícias que a gente deve prestar atenção. Uma é uma novidade sobre seus rendimentos, né, sobre a nova política de rendimentos. Por enquanto vai ter uma política aí nova. E a outra é sobre o macroeconômico, né, sobre o IPCA, que provavelmente vai ter uma desaceleração. Ele já vem alertando seus cotistas sobre essa desaceleração que pode sim impactar nos próximos meses. Então, bora lá para a tela do meu computador que a gente vai ver o relatório junto. Então, o relatório mensal do IRDM11, isso mesmo, o Iridium, relatório de maio de 2023. Aqui é o comentário mensal, onde fala sobre o macro, né? Ele fala sobre a distribuição, foi a menor do ano de 2023, foi 86 centavos por cota, o valor equivalente a uma remuneração bruta de IR de 100%, né, do CDI. Aqui ele fala que o PCI registrou uma alta de 0,23% em maio, indica uma desaceleração, mas aqui também ele explica que no meio do mês é normal uma desaceleração do IPCA, e também fala que provavelmente nos próximos meses a gente vai sentir uma desaceleração nele e isso vai se refletir nos seus rendimentos do fundo. Então ele já vem alertando o cotista que isso pode acontecer. Aqui também ele vem falando que mesmo com uma desaceleração, mas o fundo tem conseguido captar uma boa grana e ainda consegue fazer um caixa bom, 6,49% do seu patrimônio líquido. Estamos falando de 216 milhões e meio de caixa livre, né, para poder captar aí novas oportunidades. Aqui é um quadro sobre os seus últimos rendimentos, né, 12 meses. Podemos reparar aqui que em 2023 esse foi o menor rendimento, foi em maio, tá bom? Antes desse, o menor foi em novembro de 2022. Aqui em novembro de 2022, se eu não me engano, isso aqui é reflexo, ó, 70 centavos por cota, 79,85. Isso aqui é reflexo do IPCA negativo do ano passado. Foram 3 meses de reflexo, né? Onde o IPCA veio negativo e afetou bastante seus rendimentos. Aqui é o menor do ano 2023, mas o IPCA não foi negativo, ele foi positivo, mas ele foi desacelerado, né? Foi um IPCA com desempenho mais fraco, digamos assim. Aqui é falando um pouco da cota, né? Fechamento. Aqui é muito interessante, onde ele mostra sua carteira de CRIs. O maior CRI, né, o maior ativo que ele tem no momento é o caixa. Olha só que coisa legal. O maior ativo que ele tem no momento é o caixa, com 6,49% do patrimônio. Os dois maiores ativos estão na faixa de 2%, 2,32% e 2,46%. Depois disso, do terceiro maior ativo em diante, está tudo na casa de 1% em alguma coisa, entre 1 e 2, mas não chega a 2. Então, um fundo muito diversificado, onde se o maior ativo vier a ter algum problema de inadimplência, né, de não pagamento, o fundo ainda não vai ter lá esses problemas, pois estamos falando de 2,46% do patrimônio, tá? Então, é um fundo muito diversificado, eu gosto bastante do RDM11, ele tem muito CRI. Aqui também ele fala da sua carteira de fundo infra, né? Fundo renda fixa, ele chama de fundo renda fixa, né? Aqui ele fala os ativos que ele tem. Aqui também ele vai falar agora a carteira de fundos imobiliários, ele tem bastante fundo imobiliário, também é muito diversificado, não se concentrando em nenhum, onde o seu maior ativo em fundos imobiliários está em 3,74, o seu segundo maior ativo está em 2,83 e o seu terceiro em diante está em 1,13, 1,5 e do quinto, 1, 2, 3, 4, 5, do quinto em diante está abaixo de 1%. Isso daqui também é uma diversificação muito boa, tá? Na sua carteira. Ele tem 23%, se eu não me engano, de fundos imobiliários. Então, ele não está concentrado em nenhum fundo imobiliário. Então, aqui provavelmente ele não vai ter nenhum problema, né? Com esses fundos imobiliários. Ó. Eu errei por pouco, é 21,11% de fundos imobiliários, 67,92% de CRIs, e depois vem um pouco do caixa, né, que é 6,49%, e fundos de renda fixa, né, 4,48%, FIIs de renda fixa, que eles chamam assim. Ele é muito exposto ao IPCA, por isso que ele já vem alertando o cotista lá em cima,
que na desaceleração do IPCA o fundo vai sim ter uma desaceleração nos seus dividendos, na sua renda, né? Porque depende muito do IPCA para poder pegar um juros alto das suas dívidas, dos seus CRIs, né? Aqui ele fala na movimentação do mês, fala que o IPCA vem perdendo força, a taxa de juros comprometimento na renda permanente elevado, mas é possível deslumbrar algumas melhoras pontuais. Por isso que ele tem um bom caixa hoje, para poder deslumbrar algumas dessas melhoras pontuais, né? Pegar uma oportunidade. Aqui ele fala, aqui é o ponto mais importante para mim do relatório. Aqui ele está falando dos dividendos que eu falei para vocês lá no início do canal. Com relação à política de distribuição de rendimentos, cumpre informar que a equipe de gestão decidiu por adotar temporariamente uma nova regra de retenção de até 5% do resultado no mês, quando este for acima de R$ 1. Ou seja, o fundo não vai pagar mais aqueles dividendos estrondosos. Quando for um rendimento acima de R$ 1, ele vai reter 5% que ele tem direito de reter para fazer um caixa. Sendo que isso aqui tem uma regra também, limitando a retenção de forma que o rendimento final não fique abaixo de R$ 1. Então, se for R$ 1, ele não vai reter. Se for tipo 1,10, ele vai reter os seus 5%, mas de forma que o rendimento não fique abaixo de R$ 1. Ele quer um rendimento acima de R$ 1. Mas o que passar muito, ele vai reter os seus 5%. Até 5%, tá? E também tem uma regra para o tamanho do patrimônio que ele pode reter. Aqui ele fala que ele não poderá ultrapassar de 2% do patrimônio líquido. Isso aqui é um caixa e ele não quer passar de 2% de caixa dessa retenção que ele faz que ele vai fazer, né, com seus dividendos. Aqui ele também explica que isso daqui é para quando o fundo tiver um mês muito bom, ele guardar um pouco desse rendimento, e quando o fundo tiver um desempenho abaixo, né, inferior, né, abaixo da média, ele poder botar um pouco desse caixa para repor esse rendimento para o cotista, dando uma perenidade. Isso que a gente consegue ver em muitos fundos imobiliários, principalmente no MXRF11, que para mim é o pioneiro que faz isso. Sempre tentou guardar um pouco aqui, lá no mês mais fraco botar de volta para poder ter um rendimento linear, né? E o IRDM11 vai começar a fazer isso agora. Ele está anunciando aqui que a partir, né, desse mês agora ele vai começar a guardar esses 5% para isso. Aqui alguns dos eventos que aconteceram durante o mês. E o CRI Forcasa, ele foi concedido uma paralisação temporária nos seus pagamentos, onde o intuito é que a empresa possa focar todo o seu fluxo de caixa para acabar as obras do programa Casa Verde e Casa Amarela. Com isso, né, o impacto que vai gerar no IRDM11 é de 0,0063 centavos, ou seja, quase meio centavo, né? É como se a gente pegasse 1 centavo e dividisse no meio. É um pouquinho mais de meio centavo. Não é nada alarmante, mas temos que ficar de olho porque essa operação vai diminuir um pouco do fluxo de caixa do RDM11. É uma posição pequena, né? Representa 0,5 do PL do fundo, ou seja, é 0,5% do patrimônio líquido do fundo é essa operação, que representa praticamente um pouco mais de meio centavos por cota. Então não é nada alarmante. Aqui também fala de outro CRI, né? Mas esse CRI aqui não teve nada demais. Agora ele fala um pouco da TIR, né? Do DEVA11, que tá positiva, o HCTR11, que também está positiva, até demais, né? 36,90. O RPR11, que também está positiva e muita coisa. E fala do TORD, que está negativo. O TORD, né? 11 e o VSLH11, que está negativa até o momento. Aqui também ocorreu que a entrada de mais um sócio para compor a equipe de gestão de análise de crédito privado, né? Então aqui ele está juntando mais um dos seus sócios, agora que possui 10 anos de experiência no financiamento estruturado e operações de mercado de capitais. Então aqui está compondo a sua equipe de análise com mais uma pessoa que já é sócio, né? Já é um dos sócios. Então ele está botando a sua equipe mais empenhada e para poder pegar melhores ativos, né? Sem risco para o cotista e também para eles, né? Porque apesar de que eles ganham dinheiro, também ganham dinheiro com isso, não é somente o cotista. Isso aqui é uma coisa interessante, tá?
Isso é bem raro de acontecer nos fundos, não é toda hora que você vê uma pessoa entrando para o time de análise, uma pessoa saindo, né, do time. E aqui ele fala que está entrando, isso é muito bom. Aqui é a demonstrativo de resultado mensal, né? A receita caixa, a receita de ativo foi de 34 milhões e meio, o SCRI foi de 24, sendo juros 15,7 milhões, correção monetária de 8 milhões, tá? Não foi a menor dos últimos 6 meses. 8 milhões de correção monetária, negociação foi de 393 mil, porém deu prejuízo, tá? De fundos imobiliários pegou 7 milhões e 600 mil, sendo 7 milhões 598 de rendimentos e 2 milhões 174 de negociação. LCI não deu nada, o caixa foi 1 milhão 986. A despesa de caixa, né? Distribuição por cota de 86 centavos. Essa aqui foi a distribuição do mês, 31 milhões 606, né, 807 reais. Aqui então foi as informações gerais, lemos o relatório do Iridium, lembrando que teve duas notícias legais aí pra gente, né? Dividendo que vai poder reter um pouquinho quando pagar bem acima de R$ 1, né? Acima de R$ 1 vai reter, mas que não deixe abaixo de R$ 1 por essa retenção, para poder fazer aquele dividendo linear. Temos aí um grupo que vai gerar menos fluxo de caixa no fundo por algum período para poder focar nas suas obras, mas que é um ativo que representa 0,5% do seu PL, então não é nada alarmante, é normal. Aí ele está sendo até bonzinho em dar uma paralisação desses pagamentos. E também temos aí mais um integrante da equipe de gestão. Então, o fundo passou o mês, fez seu dever de casa, está pagando um dividendo legal. Então, vamos continuar aí acompanhando o fundo. Para mim, ainda é um fundo nota 10. Se você gostou desse vídeo, já solta o seu like, deixa o seu comentário se você tem ou não o IRDM11 e se inscreva no canal para me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima, galerinha.